Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. E eu estou aqui para gravar a parte final dos vídeos, da série de vídeos que nós fizemos com o nosso irmão, nosso amigo, o pastor Carlos Magno. O pastor Carlos Magno gravou comigo mais de 5 horas de relatos que, com certeza, impactaram não só o Brasil, mas também fora do país. Para quem não conhece, o pastor Carlos Magno foi o primeiro ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus a fazer uma denúncia pública contra as hipocrisias da instituição na década de 90 e ficou muito conhecido quando foi vinculado no Jornal Nacional, foi divulgado na TV Globo, no Jornal Nacional. E nós fizemos 5 vídeos e você pode conferir aí no canal para que você conheça um pouco mais do pastor Carlos Magno, da história dele. E no último vídeo, o pastor Carlos Magno se dispôs de maneira bem humilde, de maneira bem generosa, a responder às pessoas que mandassem as perguntas. Nesse período, nós recebemos muitas perguntas, muitas perguntas. Não dariam nem para colocar as perguntas de tantas que as pessoas fizeram. Mas a gente separou algumas perguntas aqui, que com certeza elas vão abordar vários assuntos. Talvez, se você tem alguma pergunta para fazer ao pastor Carlos com respeito a alguma questão espiritual, alguma dúvida, a gente vai deixar os contatos do pastor Carlos Magno com você no final, para você poder aprender um pouco mais, entender um pouco mais, como a gente vem aprendendo também. E ele está comigo agora por telefone, eu vou falar com ele aqui. Alô, pastor Carlos, tudo bem? Oi, Davi, tudo bem, meu irmão? Graça e paz. Graça e a paz para o senhor, pastor. Eu quero dizer ao senhor que, primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao senhor porque o senhor se dispôs do seu tempo. Eu sei que às vezes a gente não. É difícil até por conta do conflito de horário, né? Mas Deus sabe todas as coisas e eu acredito que tudo tem um tempo certo. E o senhor tem sido de uma ferramenta muito importante, porque o senhor tem levado até as pessoas, como todos esses anos, a mensagem que faz parte daquele que vive na verdade. Então, eu quero agradecer o senhor, e o senhor se dispôs a estar respondendo algumas pessoas. As pessoas enviaram pelo meu WhatsApp. Eu separei algumas pessoas aqui, e eu tenho as perguntas aqui comigo, e eu vou estar perguntando ao senhor, e as demais perguntas ou outras dúvidas que as pessoas tiverem, que são tantas, que às vezes vão ter perguntas que a gente vai falar aqui, ou vão faltar perguntas, elas podem depois, se o senhor assim permitir, entrar em contato com o senhor, para que elas possam saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, porque, claro, olha, eu digo ao senhor que as entrevistas deram o que falar, pastor Carlos, tudo bem? O Davi, eu tenho recebido muitas chamadas pelo WhatsApp de pessoas aqui do Brasil, de todas as cidades, do exterior. As pessoas ouviram pela internet, ficaram realmente impactadas, estão muitas tirando dúvidas, fazendo perguntas, querendo saber sobre o Evangelho da Graça de Deus. Realmente foi um impacto muito grande. Amém, pastor. E eu fico feliz por isso, porque a gente vai dando oportunidade e as pessoas vão conhecendo, né? Elas vão entendendo o lado da verdade do que é os bastidores da instituição em questão, a Igreja Universal, e também ela vai aprendendo um pouco o que é graça, assim como eu venho aprendendo também. Mas eu vou fazer vou separar aqui, pastor, se o senhor me permite, eu posso começar a perguntar ao senhor? Pode, meu irmão. Então tem aqui, ó, vamos lá. Eu quero relembrar as pessoas, tá, que as perguntas foram enviadas pelo WhatsApp, são muitas, mas eu separei algumas aqui porque são assuntos diversos. Boa noite, Davi Vieira. Sou Joaci de Manaus. Segundo o pastor Carlos Magno, ele foi o líder da IURD no Brasil na época que o bispo Macedo foi morar nos Estados Unidos na década de 90. Mas existe um testemunho do ex-bispo Renato Suete, que ele fala que quando o bispo Macedo foi para os Estados Unidos,
quem assumiu a liderança foi ele, o bispo Renato Suete. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso, ouvir do senhor sobre isso. Não, na verdade, ele não assumiu o Brasil quando o bispo foi morar nos Estados Unidos. Quando ele foi morar, primeiro ele criou uma junta de pastores para dirigir o Brasil, que eram 4 pastores. Eu, o bispo Gonçalves, o bispo Paulo Roberto Guimarães e o Rodrigues. Então, nós 4 dirigimos o Brasil. De 2 em 2 meses, nós nos reunimos no Estado, mas não deu certo, não. Não foi para frente essa ideia. Aí foi quando ele decidiu que escolheria um para ser o substituto dele. Eu já contei nas gravações anteriores, eu fui o escolhido, foi uma surpresa muito grande, porque todo mundo imaginava que eram os outros que seriam prioridade, mas ele me escolheu e eu fui assumir. Em São Paulo, como eu contei, foi na época da compra da Record, eu participei de todo o processo. Agora, quando eu saí, se o Renato Suete teve uma participação, não sei. Eu sei que ele é muito dissimulado, porque ele saiu da IURD, depois apareceu numa igreja, não sei se era adventista, depois na igreja católica, depois voltou para a Universal. Então, um homem desse não tem credibilidade, não tem caráter para ser homem de Deus, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E você sabe que a pessoa não pode mentir. Sim. Eu todo que eu fiz as denúncias, eu era assediado pela imprensa do Brasil e do mundo, e uma coisa que eu procuro no meu coração era falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Porque eu sabia, se eu aumentasse uma vírgula ou diminuísse, eu não teria o respaldo de Deus, Deus não ia me respaldar. É verdade, né? Verdade. E quando você está com a verdade, você não precisa mentir. Você está com a verdade, você fala só a verdade. Então não procede não essa informação do Renato Suete. E eu queria poder, aproveitando a pergunta do Joaci que fez, eu quero agradecer ao Joaci pela pergunta, e eu quero dizer também que, na questão do Suete, do Renato Suete, ele saiu, me parece que ele se tornou padre católico, depois ele foi para Adventista, e na Adventista, ele inclusive gravou um relato falando das situações dos bastidores da Universal. Eu quero dizer ao senhor também que não foi. A gente percebe, pelo menos eu percebo da parte de Suete, uma imparcialidade. Ele se torna imparcial. Como assim? Deixa isso para lá, a turma do deixa disso. A turma do deixa disso, entendeu? Quer ficar bem com todo mundo. Tipo a política da boa vizinhança. Isso, exatamente isso. Eu percebo isso. Não sei se o senhor concorda, mas eu vejo isso nele, né? É bem. Sim, senhor. Ele sempre foi assim. Ele nunca se posicionava sobre nada. Sempre ficava em cima do muro. Pois é. Então, tem mais uma outra pergunta aqui, pastor Carlos. Olha, aqui tem uma pergunta interessante. Na verdade, essa pergunta eu não sei se o senhor vai conseguir responder, mas acredito se o senhor não puder. Se o senhor não conseguir responder, mas eu acho que o senhor vai poder falar a sua opinião, uma opinião bem contundente, ó. Boa tarde, Davi, tudo bem? Eu gostaria de perguntar ao Carlos Magno se ele conheceu o Valdomiro Santiago e se é verdade a sabotagem do barco em que ele estava na África, pois do mesmo jeito eles inventaram que que o Carlos roubou. Eles falam, Edir Macedo, que o próprio também traiu a esposa, etc, etc. Meu nome é Alessandra, moro no estado das Minas Gerais. Obrigado. Está perguntando para o senhor se o senhor conheceu o Valdemiro e se o senhor sabe daquele fato lá do barco que ele fala, que ele conta que ele nadou não sei quantas horas, só ele sobreviveu. O Valdemiro, ele foi pastor subordinado a mim quando eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que assumi a direção da igreja no Brasil, ele era pastor de uma igreja, não me lembro se era em Santo Amaro. Eu sei que um dia eu fui fazer uma visita a umas igrejas para conhecer, e passando o obreiro de Targum me levou na dele. Aí tinha um primeiro andar, ele não estava, eu fui lá em cima, no primeiro andar, e tinha um monte de mesa, porção de obreiro, de obreira,
tinha umas máquinas de fazer aquele sachê de shampoo. Eu digo, o que é isso? Não é a campanha do shampoo para tirar o demônio da cabeça, não sei o quê, mas uma parafernália de coisas, sabe? E eu lembro que na primeira reunião de pastores que eu fiz, eu proibi isso. Eu digo, eu não quero mais isso, não. Enquanto eu estiver na liderança da igreja, nós vamos fazer coisa mais séria. Cara, isso parece uma coisa de louco mesmo, uma feira de biscoito. Aí ele não gostou, não, ele ficou chateado, né? Ele disse, mas isso aqui é que traz multidão, isso aqui é que traz o povo. Ele, mas o povo tem que vir pela palavra. Eu não tinha ainda a convicção de que quem traz é o Espírito Santo. Sim. Então o povo tem que vir pela palavra, né? Por causa de amuleto de sorte, não. Ponto de contato, como eles chamam. Então eu conheci, sempre foi isso que você vê hoje na televisão, sempre a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. É dissimulado também. Essa história da África é uma mentira. É uma mentira deslavada dele. Ele sempre gostou de contar coisas mirabolantes, sabe? Uhum. De milagres, de coisa, de cura. Ele é quem cura todo mundo, ele é quem faz o que acontece. Devia estar nos hospitais curando o pessoal do coronavírus, né? Porque, na verdade, eu acho até que ele aprendeu isso com o Macedo, porque o Macedo, na época da início da igreja, ele gosta de deixar os números sempre lá nas alturas, falando, né, que a Universal tenha 7 milhões de membros. Tem uma reportagem antiga que fala, não, um documentário no YouTube que fala que eles diziam, não, nós temos 7 milhões de membros, não saiu dos 7, está até hoje com esses 7. Não, na época teve uma vez que o jornal O Globo fez uma matéria, e o Globo sempre metia o pau na igreja desde o início. Uhum. Então, o Globo divulgou naquela época que a igreja tinha 3 milhões de membros. 3 ou era 5, não lembro bem. Uhum. E aí, pelo levantamento interno, na época tinha cerca de umas 600 mil pessoas no Brasil. Uhum. Aí eu conversando com ele por telefone, eu digo, poxa, o Globo de 5 mil. Então, confirma isso no programa de rádio, bota todos os pastores para dizer, para dar força política para a igreja, que os políticos vão ficar de olho grande na igreja, porque sabe que tem muito voto. E o pessoal passou a todo o programa de rádio dizer que tinha 5 milhões de fiéis. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na época, na verdade, tinha em média 600 mil membros, mais ou menos isso. É isso que eu entendi? Isso, mais ou menos isso. Ah, tá, perfeito. Só que ele começou a bater. Não, bate que tem isso mesmo, porque para chamar a atenção. O jornal falou que era 5 mil. 5 milhões, né? 5 milhões. Aí ela aproveitou a deixa, né? Sim. Então tá aqui. É o império da mentira. É o império da mentira, você falou bem. Tá vendo aí, Alessandra, de Minas Gerais? Obrigado aí pela pergunta, Alessandra de Minas. Um grande abraço. Muita gente de Minas aí mandando mensagem para o senhor. As pessoas gostam muito do senhor, pastor Carlos. Muita gente ama o senhor, sabia? Muita gente ama muito o senhor. Os comentários... Você sabe que há uns 3, 4 dias atrás, senhor, uma pessoa me chamou no WhatsApp. Aí eu digo, quem é? Eu não conhecia. Aí a pessoa se identificou, que era de Fortaleza. Aí disse, não, eu queria fazer uma pergunta. Eu escutei uma entrevista no YouTube e falava do pastor Carlos Magno. Eu queria saber se é o mesmo que saiu da Universal. Tá? Eu digo, sou eu mesmo. Ela chorou tanto, rapaz. Mas, poxa, pastor, pois eu já chorei muito pelo senhor, porque disseram que o senhor morreu num acidente de carro. Que é isso, rapaz? Mas eu ouvi isso mesmo, eles espalharam nas igrejas todas que eu tinha morrido. Olha o que o diabo fez com ele. Mas é o senhor, pastor, isso sou eu, minha irmã. Aí pegou o endereço da igreja de Fortaleza, vai fazer a visita. Que legal. Foi muito interessante. Que legal, poxa, que bacana. Você vê que, infelizmente, é assim, né? Vão dizer que a pessoa morreu, que a pessoa está doente, que a pessoa está na rua da amargura. É coisa típica deles mesmo. É típica dele mesmo, é verdade. Eles são diabólicos. Só Deus, pastor. Tenho aqui mais uma pergunta para o senhor. Tem aqui, ó. Boa noite, Davi. Primeiramente, quero parabenizar pela entrevista com o pastor Carlos Magno. Eu estou acompanhando igual a série da Netflix. Ele botou aqui.
Quero fazer a minha pergunta. Ela falou assim, me chamo Ana Oliver. Eu acho que é isso. Eu espero que a Ana esteja assistindo. Me chamo Ana Oliver, tenho 41 anos de idade, frequentei a IURD durante quase 25 anos. Há quase 5 anos eu fui liberta pela palavra daquele sistema. Minha pergunta para o pastor Carlos é a seguinte: a IURD foi projetada para ser o que é hoje, uma grande empresa, ou em algum momento ela começou bem, com o propósito de realmente salvar vidas? Olha, Davi, hoje eu tenho certeza que ela foi projetada para isso, com esse intuito. Sim. Que quando eu faço um retrospecto das coisas que eu vi, que eu acompanhei logo na primeira igrejinha, hoje eu sei que o objetivo era esse, porque o espírito já era o mesmo. As ofertas eram prioridade, já tinha desafio, daí tudo, fogueira santa, tudo. Por isso que teve um crescimento exponencial. Sim. Né? Com a força do dinheiro. Sim. Então ela já foi projetada para isso. Sim. Tudo girava em torno do dinheiro. Sim. Desde a primeira igreja. Eu me lembro, não sei se o senhor vai se lembrar, quando o Edir Macedo deu entrevista para o jornalista, que agora é empregado dele, que é o Roberto Cabrini, é um excelente profissional. Cabrini é um excelente profissional. Ele fez uma pergunta para o Macedo assim, ó, se eu não me engano, as pessoas que estão me assistindo, o próprio Roberto Cabrini, talvez, se eu não me engano, ele falou assim, como o senhor projetou essa escalada de crescimento da Universal? O Macedo deu tipo assim, não, eu não projetei nada, isso aí vem da necessidade inerente das pessoas, não sei o quê. Quer dizer, olha só a desculpa dele, ele sabe que foi projetado. Não, o Macedo não faz nada, eu acredito nisso, o senhor com certeza deve concordar, nada acontece na Universal sem o consentimento dele. Não, nada, tudo ele é muito calculista. Ele é muito calculista, né? É muito calculista. Eu estou lembrando aqui, Davi, senhor, na primeira igreja, tá vindo na minha mente agora isso, um dia de manhã, eu falava que o Renato era obreiro, o Rodrigues era obreiro, sim. Paulo era obreiro, todos eles eram obreiros. Quem era o pastor era o Macedo, né? Uhum, então eu estava desempregado, aí eu ia para lá, porque ficava batendo papo. O Renato, que eu sempre fui muito amigo do Renato Maduro. Sim. E aí teve uma confusão com uma mulher que chegou lá na igreja. Na primeira. E a confusão rolou, e aí fomos lá para perto para ver a confusão. Era uma mulher com um marido querendo receber a joia da mulher de volta. Que a mulher tinha pegado a joia doada na igreja, dado de oferta. E o marido se enraiveceu, foi lá e queria, e foram bater na delegacia e teve que devolver. Olha só. Isso na primeira igreja, você vê. Logo na primeira igrejinha. Ele morava bem perto da igreja, ele tinha um Fusquinha na época. Logo foi trocando de carro e tal. Logo foi dando sinais de riqueza, né? Sinais exteriores de riqueza. Sim. Então ela sempre foi projetada para isso mesmo. Tanto que ele tem consciência do que ele faz. Eu acredito. Com absoluta certeza. Inclusive, foi puxo nesse mundo. Sim, eu desculpa até cortar o senhor, inclusive até vou lembrando aqui, para quem não sabe, a Universal ela já teve um time de futebol e eu acho, não estou certo, que ela ainda tem um time de futebol, parece que ela tem um clube de futebol e até ela passou a investir em vários segmentos, né? Passou a investir na parte de política, passou a investir na parte de mídia, e também ela viu, poxa, peraí, olha quantas empresas, quantos patrocínios um time de futebol recebe. Aí lançou aquele tal do Universal Futebol Clube, que eu acredito que tenha sido um pouquinho depois do senhor, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi um pouquinho depois. Não, na minha época já tinha. Já tinha? Ah, sim. Já tinha. Eu achava que era antes e depois. O Crivella passou a dirigir a Universal Construtora, Unitec. Uhum. Que era responsável pelas construções dos templos, né? Mas era tipo predial, você diz? É predial? Não, nada a ver, né? Predial como? Não era nada a ver com predial, né? Porque eu me lembro da predial. É Unitec. Unitec, sim. Na época era Unitec. Então ele, Crivella, que era o responsável pela construtora.
Sim. Porque ele era muito. Essa cara que você vê na televisão parece uma mosca morta. Sim. Né? Ele sempre foi assim, ele era alvo de gozação dos pastores. Quando ele, às vezes tinha reunião nos hotéis, aí convidava ele, o bicho convidava ele ia, mas o pessoal fazia gozação com ele. Aí perguntava ao Marcelo: por que não bota teu sobrinho para ser pastor? Esse aí não serve para nada, isso é incompetente. O Marcelo falava isso do Crivella? Falava isso do Crivella. Há quem diga, o pastor Carlos, a gente não pode, assim, eu não posso afirmar, mas tem um pessoal que fala que o Crivella ele só não chutou o balde porque ia ficar ruim para ele, né? Porque ele já estava já cansado já das coisas do Macedo, né? Não, eu sei não se sei, porque procede, né? eu não tive assim muito contato com o Crivella, não tive poucos contatos com ele, até porque ele não era pastor, né? Uhum. Então, na minha época, eu nunca soube disso não, Davi. Ah, sim. Não, eu digo porque agora ele está cumprindo pena, se não me engano, é regime prisão domiciliar. Prisão domiciliar, mas Agora aquele... Senhor. Você vê que vergonha. Ele com tornozeleira, Rodrigo já passou pelo vexame de ser preso, né? Olha aí. E o povo parece que fica cego. Fica. Vão dizer que é perseguição. Que é perseguição. Fala que é perseguição. Ele não tem o que dizer, porque aí a pessoa, não, mas os apóstolos também foram presos. Mas o apóstolo não foi preso por conta de desvio de dinheiro. Os apóstolos... Extorquir o povo. Extorquir o povo. Fazer estelionato. Foram presos por causa da palavra. É verdade. É verdade. Pastor, tem mais outras perguntas aqui, porque é tão bacana conversar com o senhor, se a gente deixar, a gente vai embora. Tem outra pergunta aqui. Olá, Davi, tudo bem? Me chamo Cristiano Costa e frequentei a Universal por mais de 6 anos, tendo me afastado desde setembro do ano passado e somente agora, em janeiro do presente ano, me desliguei definitivamente. Davi, eu não sei se a minha pergunta será selecionada. Foi, meu irmão. Mas estou enviando, pois trata-se de um assunto já comentado por outros ex da IURD. Porém, talvez o pastor Carlos saiba a respeito e possa contar um pouquinho mais. A pergunta que eu faço, pastor Carlos, é a seguinte. Há um ex-bispo chamado Jair Francisco, abrindo aqui um parênteses, inclusive, eu consegui conversar com o ex-bispo Jair, gravei 1 hora de entrevista com ele também, que me concedeu a oportunidade também de falar um pouco sobre ele, sobre a história dele, só para abrir um parênteses, e ele fala aqui, que foi bispo da Igreja Universal no período entre 80 e 90, inclusive o Jair era um dos que estavam reunidos naquele episódio famoso, filmado pelo pastor Carlos Magno, da ODS. Jair contou que certa vez, em uma reunião de pastores, Edir Macedo lhe deu um tapa na cara. Não me recordo por qual motivo, mas ele teria desferido esse tapa na face do ex-bispo Jair, e o segundo mesmo, acho que é isso. Minutos depois, ao término da reunião, o próprio Macedo se dirigiu a ele e pediu desculpas pelo que havia feito. O Alfredo Paulo também disse o Alfredo Paulo também disse ter visto e ter sido vítima do mesmo abuso. Portanto, eu queria saber, com o pastor Carlos, se ele chegou a presenciar cenas assim no meio dos bispos e pastores, se até ele já foi agredido dessa forma. Acho que o senhor já falou sobre isso já uma vez, não falou? Não, é o seguinte, Davi, eu nunca presenciei ele bater em pastor, não. Uhum. Mas eu presenciei quase chegando às vias de fato. Uma vez ele fez isso com o pastor Randal Filho. Randal Filho, sim. Randal tinha faltado um culto, e ele tinha, na época, um pessoal que ficava vistoriando as igrejas para ver se os pastores estavam nos cultos, né? Uhum. Não faltavam. Sim. E Randalzinho tinha faltado. Aí eu era obreiro da igreja do Randal em Olaria. Sim. Aí ele mandou um recado pro Randal no outro dia ir na abolição e me levar junto. Uhum. Aí nós fomos. Rapaz, eles falam tanta coisa, gritou, encostando a cara assim no Randal, fale, não sei o que é que eu tô fazendo quando eu mandei você embora, você é um idiota. Mas a primeira vez que ele fez isso na minha frente, eu fiquei
em estado de choque. Sim, porque imagino. não era o homem que eu conhecia. Sim. Mas furioso, não chegou a bater, sabe? Não Uhum. chegou a bater, mas faltou muito pouco. E a pergunta do rapaz fez se ele alguma vez bateu em mim. Não, ele dizia à minha mulher o seguinte: Sandreli, o único pastor da igreja que eu, para falar com ele, tem que pisar em ovos é o Carlos. O senhor falou, eu lembro. Eu falei, né? Porque ele tem uma personalidade muito forte. Claro, né? Não era puxar saco. Eu não entrei para ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu renunciei a tudo. Né? Então, se ele bate como ele. E esse pastor, qual é o nome dele que você falou? Ele tá falando do Jair. Eu me lembro dele. Era um rapaz muito digno, viu? Amém. Muito calmo, muito na dele. Até eu vi a foto no Facebook anunciando a entrevista dele. Uhum. Ele não reconheci logo, não, parece que ele tá de barba, alguma coisa assim. O tempo passa, mas a esposa eu reconheci logo. Aí lembrei dele. E se ele tivesse algum dia tido o atrevimento de me dar um tapa, ele levava 10. Não, o senhor falou mas ele sabe com quem brinca, rapaz. Ele é frouxo. O senhor falou a verdade, o senhor falou a verdade da peruca dele. Ele falou assim: tá vendo, Esther? Todo mundo puxa saco. Eu tô usando a peruca. No carro, Pois é. Uma vez eu saí da casa dele, porque é o seguinte: quando ele marcava essas reuniões de líderes, era sempre no hotel, né? Um hotel fazenda, um hotel chique. Aí quando acabava a reunião, era sempre na segunda e terça. Quarta-feira todo mundo voltava para os seus estados. Ele gostava muito de jogar buraco. Uhum. E eu e minha mulher também. Aí ele dizia: não, Carlos, fica aí. Quem que tá lá te auxiliando? Eu dizia: pulando. Então, fica aí até sábado pra gente jogar. Aí toda noite era eu, ele, minha mulher e a Esther jogando buraco, né? Na casa dele. Sim. Eu ficava o resto dos dias lá pra jogar buraco com ele de noite. Aí um dia de manhã, nós saímos pra ir pra rádio. E ele morava ali no Barra da Tijuca, parece que é. Uhum. Aí nós saímos e aquele engarrafamento ali naquelas vias que passam ali pela zona sul do Rio. Uhum. Então o cara veio num carro importado e deu a entrada e parou na frente dele no engarrafamento bem rápido, sabe? Uhum. Aí ele pegou, foi zombar do cara batendo palma, assim. E o cara viu pelo retrovisor. Aí o cara desceu, meu irmão, deu soco no vidro dele, só não conseguiu quebrar, mandando ele descer. Eu digo: não, não desça não, trava a porta, não desça não, que ele quebra a gente. Quer dizer, é covarde. Macedo, covarde. Né? É Macedo. Rapaz, então é por isso que eu digo, essas situações ele faz isso, se ele deve ter feito, e alguns aceitam, e as pessoas vão poder fazer. Só para poder eu não perder o fio da meada, pastor, só quero lembrar as pessoas que o senhor falou agora há pouco, no assunto anterior, o senhor está falando, parece que está falando, o senhor citou o nome do Randalzinho. O Randalzinho, o bispo Randal Filho, ele, só para ressaltar as pessoas, só para lembrar as pessoas, eu sei que é um pouco diferente do que o senhor está falando, mas ele reuniu agora, recentemente, os pastores para que eles assinem o termo, obrigando eles, como se eles estivessem fazendo por livre e espontânea vontade. A gente sabe que na Universal isso não existe livre e espontânea vontade. Não existe mesmo. Não existe, né, pastor? Então, ele está pedindo que os pastores assinassem um termo como se eles tivessem tido a iniciativa de fazer a vasectomia. Eu quero deixar claro para as pessoas que estão assistindo o vídeo e quero falar diretamente para o Randal. Randal, eu sei que você fez, tá? Eu tenho um vídeo seu falando e você está sendo uma das peças do Macedo. E a gente sabe que os pastores hoje estão... Eu só quero abrir esse parêntese, porque para ele saber que eu sei disso, que a gente sabe que você está botando os pastores para assinar termo de como se eles tivessem assumido. Não, a vasectomia sou eu que quero fazer. Mentira. O Randal, filho do bispo Randal Filho, está sendo hoje uma das peças da manipulação de Edir Macedo. Mas eu não vou sair desse contexto, não, porque só queria lembrar
essa situação. Isso é uma situação muito difícil. O pastor Carlos, inclusive, até falou de situações que eram bem diferentes no início, na questão dos filhos. Mas o dinheiro começou a entrar e mudou tudo. O senhor falou até que teve um pastor que o filho morreu, parece, né? Foi. E se não me falha a memória, Davi, o primeiro a fazer vasectomia foi o bispo Renato Maduro. O senhor chegou a comentar, eu lembro. Na minha época ainda, logo no início. Bispo Renato Maduro. Ainda hoje eles persistem nisso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta minha para o senhor, porque talvez não entrou na questão e tem muita gente que até já me perguntou isso. O bispo Renato Maduro, ele escreveu um livro, na época, chamado Um Livro dos Vícios, que ele falava... A dose mais forte. A dose mais forte, exatamente, pastor, a dose mais forte. Tem uma denúncia feita num canal de denúncia aí, que diziam que... Isso aí... Dizem nos bastidores que a coisa era um pouco diferente daquilo que se falava nos altares em relação ao Renato. Porque ficou um mistério a questão do falecimento do Renato, ficou um mistério para as pessoas em relação a como era a convivência do Renato nos bastidores, que ele veio de uma vida de muitos vícios. E eu digo ao senhor porque o meu tio que é bispo da Universal via ele como mentor, como mestre, chamava ele de mestre. Então, é uma coisa muito complicada. O senhor sabe dizer como o senhor falava muito com ele, gostava muito de conversar com ele, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar em relação ao Renato Maduro? Eu sei que ele faleceu, é difícil, porque ele vai ter que... Olha, o Renato Maduro, eu conheci o Renato fora da igreja. Ele é casado, era casado com a Tânia, que é prima da minha esposa, moravam vizinhos. Sim. E aí foi que eu fiz amizade com o Renato. E a Tânia tinha me contado toda a história dele, de vício, e foi uma vida realmente muito difícil, mas era uma pessoa doce. Que bom. Pensa uma pessoa que se apaixona por ela. Que bom. Talvez seja por isso que teu tio fala. Eu tinha uma amizade por ele muito grande. Muito grande. Renato era uma pessoa maravilhosa, nota 10. Viu? Muito legal mesmo. E eu soube que ele faleceu, que é parente da minha esposa, né? É de um câncer de próstata. Um câncer na próstata. Inclusive disse que ele sofreu muito de tanto tratamento, chegou uma hora que ele não aguentava mais e disse, não quero mais fazer tratamento não, eu vou entregar a Deus. Aí faleceu, né? Ele já tinha tido um câncer de garganta em Fortaleza. Mas isso que eu pergunto ao senhor. Mas operou, ficou bem. Aí de repente surge isso aí, para mim foi um choque muito grande, porque eu gostava muito dele, viu? Muito, muito dele. Não tenho nada a falar do Renato Maduro, nada. Legal. É bom porque as pessoas não sabem. A minha dúvida é porque se ele tinha falecido por conta do câncer na garganta ou se era por outra coisa, mas como você está colocando, então foi de próstata que ele faleceu, né? Foi de próstata. Ok. Então vamos para mais uma pergunta aqui, pastor Carlos. Tem aqui, ó. Será que o pastor poderia nos contar? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é a mesma, né? Espera aí. Fernando, de Piracaia, São Paulo. Fernando colocou assim: gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Carlos Magno. Pergunta se ele sabe do envolvimento. Essa pergunta aqui, olha, pastor Carlos, vem aos montes. Olha, isso aqui vem direto. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Carlos Magno. Pergunta se ele sabe do envolvimento do BM, do Bispo Macedo, com a maçonaria ou outras seitas de instituições criminosas e tal. E, bem, ele colocou isso. Bom, Davi, como eu disse a você, eu só falo a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Sim, senhor. Sim. Eu nunca soube de envolvimento dele com a maçonaria, nunca soube disso, não. Mas não duvido se ele se envolveu depois, até mesmo em coisa criminosa. Eu vou dizer a você por quê. Sim. Quando eu estava em São Paulo, que veio a compra da Record, então apareceu um amigo desse sujeito que levou a Record para se oferecer da igreja, oferecendo uma transação que ele fazia com o gerente de banco,
pegava o empréstimo, o gerente aprovava, mesmo sem você ter lastro, sem ter garantia. Aí você pegava e sumia com o dinheiro. E ficava por isso mesmo, sabe? Caía o seguro do banco cobria. E o Edir Macedo, na mesma hora, se animou. Perguntou até quanto pode pegar. Já se animou, digo, bispo, rapaz. Quando o rapaz saiu, né? Eu digo, se isso é pego, acaba com a sua vida, acaba com tudo. Mas ele se animou mesmo. Você veja, o que é que ia interferir na compra da Record, esse dinheiro do narcotráfico? Praticamente nada. Nada, é verdade. Mas ele colocou em risco 10 casais, colocou em risco a vida de todo mundo para ir se envolver num país com dinheiro de droga, e as consequências poderiam ter sido mortais para todo mundo, né? É verdade. Não, e isso fora o fato que, à primeira vista, ia ser levado às crianças, né? Pois é, no início ia ser daquela para disfarçar. Para disfarçar. Quando você imagina, se chega na Colômbia e num check-in daquele, pega todo mundo carregando dinheiro. Joga todo mundo na penitenciária, dinheiro de narcotráfico. Quer dizer, e ele não media as consequências. Não media as consequências. Não media as consequências. Então, isso é bem típico dele. Sim, sim. Vou aqui para mais uma pergunta, pastor. Diz assim, ó. Boa noite, Davi. Essa foi me enviada pelo WhatsApp, algumas por e-mail. Diz aqui, ó. Um dos argumentos que usam para acusá-los de mentirosos é o crescimento fenomenal da instituição. Eles dizem como pode centenas e centenas e milhares de pessoas serem enganadas dentre todas as classes sociais, segmentos da sociedade que são membros dessa organização. Não pode ser maligno. Demônios expulsos, obreiros, eu conheço presenciando isso. Pelo que eu entendi aqui, ele está perguntando ao senhor com respeito ao crescimento da instituição, que eles falam muito isso, se é de Deus, olha para essa instituição, ela está crescendo, demônios sendo expulsos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É o João Rufino de Fortaleza, aí do Ceará. Realmente, na minha época já era assim. Ele ensinava, quando as pessoas que meteram o pau, esculhambarem, ele diz, olha a prova que nós somos de Deus, olha aqui. E mostrava o templo cheio. Inclusive nas próprias reuniões, né? Ele dizia, chama a gente de falso profeta, de ladrões, olha a prova que nós somos de Deus, olha as multidões. Agora, lá em Pedro diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos são muitos, não são poucos. E outra coisa, você vê, a Igreja Católica também cresce. É verdade. Que o Jeová cresce assustadoramente. Sim. O islamismo, o islamismo, pois é. Verdade. Então, esse negócio de crescimento não é sinônimo de bênção divina. O câncer também cresce e é câncer. Verdade. E o Covid, agora, né? O Covid. O problema a Covid. Parou pelo mundo, cresceu a beça. O problema, Davi, é que quando a pessoa é leiga e não tem o conhecimento, e eu logo no início dessa série de entrevistas eu falei que é fundamental a pessoa ter conhecimento de Deus, porque Oséias diz, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Verdade. Porque se não tem conhecimento, você aceita tudo. Você não tem um parâmetro de verdade para você fazer uma aferição. Então, é uma coisa que parece ter lógica, né? Olha aí, onde é que você não vê as igrejas com multidões? Pelo menos naquela época eram multidões mesmo. Sim. Então, isso causa impacto nas pessoas. Olha como Deus está abençoando. Olha, compramos uma rádio, olha aí como Deus abençoa. Como é isso, como é aquilo. Se fosse assim, os grandes artistas também são cristãos, né? É verdade. E se a gente for tirar pelo comércio, o comércio é mais ou menos parecido. Se uma pessoa passa em frente a uma loja e a loja está vazia, ela não tem interesse de entrar, não. Mas se a loja estiver cheia... se a loja estiver cheia, ela quer entrar para saber o que está acontecendo aí. A Universal era muito disso. Fazia um trabalho, aquele auê, aquela gritaria, tal, pau quebrando, o povo passar, o que está acontecendo aí? A pessoa fica logo curiosa. O povo é sempre curioso, né? Inclusive,
Você lembra do rapaz que ligou para você querendo o meu contato? Sim, senhor. Um bispo Aloysio. Foi um amigo que mandou para mim, falou assim, tem um rapaz Pois aqui que conhece o pastor. Ele contactou comigo, que eu autorizei você a dar meu WhatsApp para ele. Sim, senhor. E ele até mandou para mim umas fotos da época que eu estava em Fortaleza, quando a sede do Norte-Nordeste era em Fortaleza. Sim. Nós fazíamos 5 reuniões por dia, cada reunião com 3.000 pessoas. E tinha dia que, além do tempo hiperlotado, ainda ficava uma faixa da Avenida Trechão Gonçalves interditada. Olha só. O povo ficava lá fora esperando acabar a reunião para sair e entrar para outra. Olha Foi um só. fenômeno, uma coisa impressionante. Pois é. Isso causa impacto. Causa impacto, com certeza. Tem mais aqui, pastor, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente poder responder ela. Boa noite, tenho observado os seus vídeos, agora ouvindo o ex-pastor, o ex-bispo pastor Carlos Magno, revelar o quanto o poder da IUD se mantém. Eu cheguei na igreja no ano de 1989. Realmente, a IUD mudou o seu foco em almas. Como o pastor falou, ela nunca teve, na verdade, né? Mas tudo bem. Hoje, tenho 30 anos na IUD. A minha pergunta é sobre quando ele reagia diante dos demônios. Aí, pastor, mesma pergunta. Quando não é demônio, é maçonaria, de reagir diante dos demônios. Quando ele fumava, quando ele exercia como pastor. Meu nome é Luiz, sou da Pavuna. Eu acreditava que era demônio, né? Mas com pouco tempo, eu comecei a ficar com muitas perguntas na minha cabeça. Sim. Porque eu ficava dentro da minha ignorância bíblica, mas eu ficava raciocinando assim, puxa vida, como é que a pessoa vem, está endemoniada na reunião da manhã, ora, manifesta, manda o demônio embora. Aí na reunião da tarde a pessoa volta, ora, manifesta de novo. E tem gente que está há 30 anos manifestando. É verdade. É verdade. Será que o demônio vai saindo em suaves prestações semanais? Pastor, eu até contei, tem até uma situação que eu passei particularmente, eu tinha, eu acho que 13, 14 anos, eu lembro que eu estava na estrada do Itararé, no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos, e eu não lembro o ano, mas eu lembro que o meu tio estava fazendo a reunião, a igreja lotada, foi ele que inaugurou lá na época, lotada, a parede toda, as paredes molhadas, aquela multidão, aí aquele show, né? Cheio aquelas pessoas incorporadas, ele grita, cadê o Davi? Cadê o Davi? Eu vou mostrar para você que até uma criança expulsa um demônio, você vai ver agora. Aí me chamou, eu lembro disso, aí eu botei a mão na senhora, porque eu olhava eles fazendo, né? E a maioria dos obreiros e pastores fazem porque observaram, aprenderam. Eu botei a mão e falei, sai! A pessoa ficou aparentemente boa lá. Só que passou, pastor Carlos, passou uns 15, mais de 15 anos, eu não sei exatamente, muitos e muitos anos, eu já estava com quase 30 anos, eu voltei para aquela sede, fui visitar aquela sede da Universal e acredite, aquela senhora continuava supostamente manifestando com o demônio e a filha dela também. Então, é o que o senhor falou aí, é sempre as mesmas pessoas ou casos específicos, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, mas... Outra coisa, Davi, senhor, não sei se você lembra quando esses casos assim, a pessoa vinha dizer, por que eu não me liberto, o que está acontecendo? Não, deve ter algum pecado escondido. Mas fique tranquilo que isso é só o rabinho do diabo que ainda está aqui. Ficou só o rabinho, mas vai sair. É verdade. Essas conversas, né? Hoje eu tenho absoluta convicção que é tudo uma histeria da carne. Sim. Não existe, depois da cruz do Calvário, quando Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não existe mais manifestações demoníacas. Existem demônios em corpo de carne. Sim. Que são os filhos do diabo. Sim. Porque senão, se a gente achar que tem, a gente está dizendo que Jesus fez a obra pela metade. Sim, entendo. Quando ele disse, está consumado. Entendo. Ele derrotou principados e potestades.
É Havia um verdade. valente, veio um mais valente do que ele, amarrou e tomou o despojo. Amarrou, não amarrou. Despojou, não despojou. Despojou. Sim. Então, é tudo uma histeria da carne. Histeria da carne. E entra, sem você saber, o poder da mente. Porque eu tenho um Sim. irmão, não sei se você lembra, uma época no Brasil, que veio um sujeito, não sei se é americano, chamado Uri Geller. Ouvi falar dele. Ele na televisão entortava garfo, faca, Ah, passou até no mulher, Fantástico, eu acho. isso. E meu irmão em casa fez. É igualzinho, você vê. É Olha só. um poder da mente, né? Sim. Então, uma outra coisa interessante também, Davi, que as pessoas, eu já falei e vou repetir, 90% das pessoas que estão manifestadas entre aspas, são mulheres, Uhum. pobres, Sim. poucos são os homens. E dificilmente você vê um rico manifestar. É, isso é Não é, verdade, é não é verdade. interessante? São as pessoas mais vulneráveis, É, que conseguem sim, ficar impressionado, tanto ouvindo. Que liga o rádio e tá o cara falando de demônio, de diabo. Só fala disso. Eu digo num dos meus livros, se fosse proibido falar de demônio, de diabo, essas seitas, todas elas fechavam as portas. é. Porque o astro principal do espetáculo é o diabo. Sem dúvida, sem É o dúvida. demônio. É verdade, é É verdade. uma exaltação ao diabo, não é a Deus, não. É verdade. Tem um assunto aqui, pastor, interessante. Eu separei essa pergunta aqui porque ela é assim, ela é uma pergunta bem direta, quando fala assim, ó, boa noite, Davi. A minha pergunta ao pastor Carlos é o seguinte, inocentemente está perguntando, mas eu vou repassar ao senhor. O bispo Edir Macedo Bezerra é um predestinado ao inferno mesmo, condenado à ira de Deus? Carlos Fernandes está perguntando. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aí você vai perguntar, por que não tem dúvida? Como é que pode ter certeza? Porque é o seguinte, Davi, a Bíblia diz, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? Uhum. Noutra ocasião ele disse assim, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, vós sois do diabo que é o vosso pai. Então uma pessoa que é de Deus, ela pode estar na macumba, no candomblé, onde você possa imaginar que ela esteja. Se ela é de Deus, no tempo de Deus, Deus vai fazer ela ouvir a verdade e ela se liberta daquilo. O próprio Deus atrás. Não é a pessoa que vem, não é a pessoa que usa o seu livre-arbítrio para aceitar Jesus. Jesus não é cafezinho para estar oferecendo, aceita. E a pessoa ou quer ou não quer. É ele que busca, é ele que traz, é ele que encontra. É verdade. Então, esse homem já ouviu a verdade quantas milhões de vezes. Sim. Tanto que ele é capaz de pegar nos jornaizinhos dele e ele escrever matéria chamando a graça de Deus de heresia, de coisa diabólica. Desgraça. Ele mesmo, eu tenho um áudio dele que eu desgraça, botei. Desgraça. Eu botei um áudio dele, tem uns 4 anos que ele fala, essa graça para mim é uma desgraça. Ele chama a desgraça da graça. Meu Deus do céu. É verdade. Então, uma ovelha já teria se convertido. Sim. Porque ele faz tudo premeditado. Sim. Ele é frio, ele é calculista. Você conversando com ele assim, olhando nos olhos dele, ele tem assim um jeito assim de um psicopata. É mesmo, hein? Sabe? É uma coisa estranha, é um olhar assim estranho. Ele sabe? É o que ele fala, né? Ele sem sentimento. É, frio. Frio. Totalmente frio. É exatamente isso que você falou agora. Tem aqui, ó, tem uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor, que está aqui, ó. É o Edilson, que manda lá de Campinas, também de São Paulo. Ele coloca aqui 2 perguntas, mas uma o senhor já respondeu, que é falou um pouco sobre os demônios, né? O senhor tá colocando, foi exatamente essa pergunta. Agora, ele está falando aqui sobre a fogueira santa. Queria que o senhor falasse sobre a fogueira santa. A fogueira santa, ela começou quando na época do senhor? Como é que surgiu a fogueira santa? Porque o senhor falou coisas tão interessantes nos vídeos que eu gostaria que a pessoa que estiver assistindo a gente se assistisse, até situações, por exemplo, o Macedo, dentro do quarto dele, o senhor falando no vídeo que nós gravamos, que ele chorando lá, estamos aqui, subindo... Simulando o choro, né? Simulando o choro, dizendo que estava subindo o Monte Sinai, mas estava dentro do quarto.
É verdade. Eu queria perguntar ao senhor sobre a Fogueira Santa, quando começou, é, na, Isso, ve- a Fogueira Santa, isso foi uma ideia dele, inspiração diabólica. Então ele fez a primeira vez e deu um resultado astronômico. Porque quando havia Fogueira Santa, era o seguinte: o que se arrecadava no domingo de Fogueira Santa era quase que o que se arrecadava no mês. Porque induzia as pessoas a darem tudo, a vender um automóvel, dar ouro, e as pessoas faziam. Então ele descobriu ali a mina de ouro, né? Então ficou sempre tendo Fogueira Santa. E a coisa de prometer levar os pedidos para Israel, coisa que nunca foi feita. Nunca foi feito isso, nunca se levou pedido nenhum. Nenhum. Tem um fato até interessante, porque tudo que se fazia lá eu acreditava. Água ungida eu usava em casa, ungia a casa, ungia o cachorro. Fogueira Santa eu fazia meu pedido a Deus para Deus me dar sabedoria. Eu nunca pedi outra coisa, não ser sabedoria. E a prova é que Deus me deu. Agora, um dia eu fazendo reunião em Recife com os pastores do Norte e Nordeste, era dia de recolher os pedidos, porque recolhia os pedidos só para dar a entender que ia ser levado. Mas não, depois queimava. Pegava no terreno baldio e tocava fogo, certo? O povo achando que estava levando. E tava uns 70 pastores por aí. E na hora me veio a inspiração, eu disse: vamos recolher os pedidos de cada igreja. Eu disse: quem fez o seu pedido? Ninguém tinha feito. Ele: peraí, quer dizer que vocês não acreditam, não, é? Eu, com toda a indignação. Vocês não acreditam, vocês ensinam ao povo e vocês mesmo não fazem. Aí ficou um olhando pra cara do outro assim. Eu digo: olha só, tá vendo? E eu fazia, eu acreditava. Eu tinha a maior fé. Mesmo vendo que não era levado. Mas dizia que o importante era orar, não precisava levar pedidos, aquilo era só para despertar a fé do povo. E sempre esse papo. Mesma conversa fiada, para despertar a fé do povo. É um ponto de contato. Mas nunca se levou. Quando eu saí, que eu falei essas coisas, aí a primeira Fogueira Santa que eles fizeram, eles levaram umas 2 malas cheias de papel para filmar, para me desmentir, né? Para dizer que era mentira. Então aqui, ó, tá vendo? Para depois dizer que a gente não traz, tá? Mas essa é a verdade. É verdade. Irmão. Tem aqui uma pergunta também, mais outra pergunta aqui para o senhor. Boa noite. Fiz parte da seita durante 21 anos, e 20 como obreiro. Eu gostaria de saber do pastor Carlos se há coisas naquelas fitas que não foram para o ar na Globo, ou seja, se tem algum material que a Globo não publicou. Não, a Globo publicou tudo. Tudo, né? Inclusive, ele falando com a minha esposa por telefone, quando eu grampeei o telefone da minha casa, mandando minha esposa me largar, que ia para São Paulo. A Globo publicou, inclusive botou legenda, porque o som estava um pouco baixo, a Globo legendou, né? Agora, eu tinha uma fita da tal reunião que passou o filme pornográfico, eu sempre andava com minha câmera, e eu filmei o início. E na hora que o Gonçalo viu que eu tava filmando, ele disse: bicho, olha o cara filmando. Aí ele disse: não, eu digo: só pra depois eu ver no quarto, depois eu apago. Aí o Macedo também não falou nada, deixou. E eu tinha isso guardado, que eu já tava colhendo provas. Sim. E quando saiu a denúncia na Globo, um dia eu falei com o Francisco José e disse que eu tinha essa fita, mas eu não queria mostrar, que eu achava que ia causar muito escândalo, era uma coisa muito baixa, tal. Mas aí eles começaram a me ameaçar. Telefonaram para mim e fazer ameaças, sabe? Que vinha um cara da Argentina, que era um matador, que podia me matar meus filhos. Aí eu me encheu de ira, eu marquei com o Francisco José para mostrar a filha. Eu vou mostrar. Aí marquei com ele na casa da doutora Roberta, que era advogada de Recife, e fui para lá e mandei minha esposa ir levar a fita. Eu morava num sítio, na cidade do Cabo. Quando minha mulher saiu do sítio para pegar a BR, ela e minha sogra, foi fechada por um carro, os caras desceram armados. Cadê a fita? Cadê a fita? Cadê a fita? Aí ela: que fita? Bora logo. Aí ela entregou. Eles entraram no carro, levaram as duas até a divisa do Maceió,
até a divisa de Alagoas. Quando chegaram na divisa, eles viram que tinha um posto da Polícia Rodoviária, encostaram o carro no acostamento, deixaram elas duas e entraram no outro carro e foram embora. Viu? Então, até isso aconteceu. O senhor tocou num assunto que é exatamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor, que não está em nenhuma dessas aqui. Eu ia fazer justamente essa pergunta para o senhor, porque eu vi um vídeo no YouTube em que fala ali do atentado contra a esposa do senhor, só que não tinha sido mencionado ainda nos vídeos. E o senhor agora está esclarecendo esse episódio. E eles subornaram gente da polícia. Foi um problema terrível. No final das contas, o delegado da Polícia Civil, eu dei depoimento na Secretaria de Segurança Pública, da esse delegado, que é um dos delegados mais famosos de Recife. E um dia eu estava dando mais um depoimento a ele, no gabinete dele. Aí ele recebeu um telefonema, e quando acabou de atender, ele disse: é o secretário. Já temos a fita na mão, já prendemos os caras, tal. Aí eu digo: opa, que bem, mas o senhor não fala nada para a imprensa. Se o senhor falar, eu desminto. Tá bom. Aí nós fomos no outro dia na delegacia dele, e ele dizendo: eu não posso ainda falar nada não, mas tinha isso no carro? Tinha isso no carro? Tinha. Isso é onde nós assistimos a fita. Ele falou, né? Aí cozinhou a gente bem uma semana, eu e a doutora. Uma semana, nós fomos lá e ele mudou de história. Sabe? Tá vendo? Olha só, hein? Aí, quando ele mudou de história, um dos policiais disse: olha, ontem quem esteve aqui foi o Bispo Crivella. Tinha ido lá e certamente tinha feito algum acerto, né? Aí esse delegado ficou dizendo o tempo todo que só ia revelar a verdade no Dia Internacional da Mulher, era um feriado que vinha pela frente. Aí ficamos todos naquela expectativa, né, que ele fosse dizer a verdade no Dia Internacional da Mulher. Ele marcou para 2 horas da tarde, 9 horas da manhã, eu recebi um telefonema de Francisco José, o repórter da Globo de Recife, e ele disse: pastor Carlos, já chorei pelo senhor aqui. Tanta raiva que eu digo: por quê? Ele vai dizer na coletiva que o senhor que armou tudo isso. Já pensou? Olha só, rapaz. Aí ele disse: então eu aconselho o senhor nem ir, que você vai passar o maior vexame da sua vida. Aí foi isso mesmo que ele disse, desse delegado disse. Aí depois da coletiva, o Francisco José foi falar comigo de novo, disse: olha, não bata de frente com ele, porque esse cara, a fama dele é de matador, ele é perigoso, ele é meu inimigo, só fica na sua. Aí tá bom. Aí o delegado abriu um processo contra mim, dizendo que eu tinha acionado a polícia para um fato, como é que chama? Falso testemunho? Um fato forjado. Ah, sim. Aí correu o processo. Aí um dia chegou lá na minha casa, o oficial de justiça me intimando para ser a primeira audiência com o juiz. Eu digo: puxa vida, rapaz. Ele intimando eu, minha mulher e minha sogra. Aí nós fomos, né? Aí o juiz, o primeiro que ele quis ouvir foi a mim. Aí eu entrei na sala do juiz, o promotor de lado. Aí o juiz primeiro ficou batendo papo sobre futebol, depois o advogado me disse: ele faz isso para ir sondando você, como você é, como não é, né? Depois de quase uns 20 minutos, ele disse: vamos começar a audiência. Aí ele disse: pastor, o senhor está sendo acusado disso pelo promotor, e o delegado fez isso contra o senhor. Aí eu digo: doutor, eu posso falar uma coisa que os senhores podem? Eu posso falar o que eu tiver que falar aqui, eles podem. O que eu falar aqui, eu não corro o risco de ser processado mais ainda, eles não correm, não. Eu digo: então eu quero que eu tenha paciência para me ouvir. Aí contei toda a minha história, meu irmão. Toda. Eu digo: olha, esse homem disse que já tinha pego, que já tinha assistido fita. Aí essa semana que passou, veio o bispo da Universal, Marcelo Crivella, certamente fizeram algum acordo. Eu falava, ele olhava pro promotor, sabe? Olhava pro promotor assim, como quem dissesse: tá vendo como é que é? Eu digo: olha, eu não menti. Tá aqui minha mulher, tá aqui minha sogra.
nós fomos pegar ela, o telefone tocou na casa da doutora, onde eu estava, ela chorando, dizendo que tinha sido sequestrada, minha sogra toda urinada. Eu só acho que essas mulheres iam mentir assim, fazer os policiais da Polícia Rodoviária Federal viram. Rapaz, eu contei a história bem mais 2 horas eu falando. Aí o juiz disse assim: o senhor chamou a polícia? Eu digo: não, foi Francisco José que acionou a polícia. Na mesma hora ele pegou o telefone dele, ligou pro secretário: sequestraram a mulher do pastor e tal, tal. Então o senhor não chamou não, porque a denúncia tinha acionado a polícia, né? Aí ele disse: doutor, como promotor, o que é que o senhor acha? Ele disse: eu acho que tem que arquivar isso aí. Eu tô enojado. Aí pronto, o promotor concordou, o juiz concordou, arquivou. Deus deu esse livramento. Entendeu? Tá vendo, pastor? Olha só que coisa, hein? Poxa. Não, olha, dá para escrever uma série da Netflix. Com certeza, pastor. Olha, cada coisa que a gente fica aqui abismado, sinceramente. Tem aqui mais perguntas, pastor. Eu vou fazer mais algumas perguntas. Nós estamos chegando aqui. Basicamente, é como eu havia dito, são tantas, eu recebi muitas perguntas, mas os assuntos eles se estendem demais. Eu vou deixar depois o contato do pastor Carlos, com a permissão dele, tá? O contato. Aí você vai, senhor. Pode dar um minuto para beber um gole d'água? Pode, pastor, fica à vontade. Enquanto isso, você está assistindo aqui a entrevista final com o pastor Carlos Magno de Miranda, o ex-bispo da Igreja Universal, o primeiro ex-bispo da Universal a fazer uma denúncia pública contra a liderança da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Carlos Magno gravou comigo alguns vídeos e eu convidei o pastor Carlos Magno de maneira muito simpática, aceitou, conversou comigo durante mais de 5 horas, nós gravamos, e no último vídeo ele pediu que as pessoas mandassem perguntas, eu separei algumas perguntas aqui, são centenas, e eu, no final, vou deixar para você o contato do pastor Carlos Magno, para você fazer as perguntas que você quiser, caso ele deseje, as melhores formas de você poder entrar em contato com ele e aprender também um pouco mais sobre a graça, ele vai com certeza poder estar passando isso. Tem muita coisa para se falar, meu irmão, muita coisa, e a gente tem tido um aproveitamento muito grande dessas entrevistas, tem sido de um impacto muito grande para revelar as hipocrisias dessa instituição. Você que é um ex-obreiro, você que é um ex-pastor, uma pessoa que foi dessa instituição, talvez você nunca tenha ouvido isso. Então, eu estou aqui com o pastor. Pastor, eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor, mais umas 2 perguntas. Aqui vem assim, ó. Pastor Carlos, fica à vontade. Eu via a angústia que era para pagar programa de televisão. Sempre dava até o que não podia para não ver a obra de Deus ser envergonhada. Ele está colocando aqui, ó, aqui em Portugal acontece tudo como o Senhor testemunha. A pergunta que ele vai fazer é a seguinte, na verdade são 2 pessoas, perdão, aqui vem primeiro essa, que ele fala sobre angústia na época para pagar a televisão, talvez seja para... eu não entendi aqui se ele está falando sobre para pagar os programas de televisão ou se era para pegar a compra da Record. Não sei se ele falou isso. Mas ele fala aqui, eu sempre dava até o que não podia para não ver a obra de Deus ser envergonhada. O que o senhor tem a dizer? É o Djanira de Salvador. Ela está mandando essa questão. Ela está falando aqui, tipo assim, as pessoas são sempre levadas a pagar a programação, né? Na instituição, você tem que pagar para manter a TV no ar e tal, mas, na verdade, o dinheiro vinha sendo usado também para as regalias do Macedo também, né? Isso é uma pergunta interessante, porque mostra que quando você sofre uma lavagem cerebral, tem gente que não acredita nisso, né? Sim. Mas é possível, sim. Você sofrer uma lavagem cerebral, fica com aquele papo de que o dinheiro é o sangue da igreja, é o sangue de Jesus, tem que ter todo isso. Você vai absorvendo aquilo na sua cabeça, e você acaba chamando o mal de bem e bem de mal. Então, o que acontecia? Quando tinha programa de televisão, quando não tinha Record, tinha que se colocar programas avulsos, né? Uhum.
Então, por exemplo, Fortaleza, vou dar um exemplo de Fortaleza. Nós tínhamos programa na TV Cidade de Fortaleza. Não me lembro na época o valor, mas vamos supor como se fosse hoje, assim, uns 30 mil reais o programa. Sim. Tá? Uhum. Quando ia chegando no final do mês, que era a época de pagar o programa até o dia 5 e tal, então em todas as igrejas começava a pressão. Pessoal, não completamos ainda a televisão, pelo amor de Deus, se a gente não pagar, vai ceder o horário para outro. Disse que tem até um pai de santo querendo entrar. Aí começava a inventar a história. Sim. E o pessoal ficava aflito, né? Deve ser isso que essa senhora está falando. Sim. As pessoas ficavam aflitas e traga tudo, dê ouro, tire sua joia, se tiver uma poupança. Então o resultado era o seguinte: tudo era uma mentira muito grande, porque o valor da televisão se tirava no único domingo. Olha só. No primeiro domingo do mês já tinha dinheiro da televisão garantido. E eles ficavam chorando para as pessoas. Mas chegava no final do mês, para o início, ainda não completou, ainda falta, e a televisão está fazendo pressão, tem gente querendo nosso horário, não vamos deixar o diabo levar vantagem. Essas coisas safadas que vai nesse lugar. Viu? Tá eu vendo? posso usar esse termo. Sim, tem aqui. Hoje... Sim, aqui, pastor, o Eduardo, lá de São Paulo, ele está perguntando para o senhor aqui se o senhor sabe daquele episódio em que a polícia invadiu a sede do Brás, se o senhor tem alguma coisa a dizer. Eu não lembro desse episódio, não. Eu não lembro. Aquilo ali era o seguinte: tinha um radialista em São Paulo, eu não estou lembrando o nome dele agora, já tentei lembrar, mas não veio ainda o nome dele. E ele era candidato a deputado. Ele fazia esses programas tipo policial, sabe? Sim. Ele era bem famoso, bem conhecido. E ele quis o apoio da igreja, a igreja não deu. Não aceitou dar apoio a ele. Aí ele começou a perseguir a igreja. E esse pessoal tem muito conhecimento de polícia, essas coisas, né? E um dia, de surpresa, chegou várias viaturas da polícia, cercou a igreja, invadiram a igreja com a ordem do juiz, apreenderam os computadores, tudo, levaram tudo. E nesse dia nós estávamos lá, eu e o Bispo Macedo. Aí na hora que o obreiro veio dizer que a polícia estava lá, estava vendo a reunião da tarde. Aí a gente foi, eles vão por aqui, vamos sentar no meio do povo, sentamos no meio do povo. Aí e a polícia lá nos escritórios, né? Recolhendo tudo. Aí depois nós saímos pela porta dos fundos. Quando a gente saiu, havia as sirenes de polícia, carro de polícia. Aí nós entramos num botiquinzinho, tomamos café, eles foram embora, não viram a gente. Aí, o que aconteceu? Ele ficou preocupado porque toda a contabilidade da igreja estava lá, dentro dos computadores, né? Movimento, quanto arrecada, quanto arrecada. E outras coisas mais que eu não sei o que é que tinha ali. Sei que a preocupação foi grande. Aí, tinha um pastor que eu quero preservar o nome dele, que é uma pessoa muito direita, muito digna, e me prestou grande favor, mas ele era advogado. Aí ele disse: eu vou tentar manter contato com o pessoal da polícia. Aí manteve contato, e o delegado marcou para no outro dia ele ir. Aí ele foi e me levou. Aí contou o delegado disse: isso aqui a gente resolve aqui. Agora o problema é que o pessoal da Receita Federal já levou. Já levou. Aí ele disse o delegado: mas vamos resolver. Ligou para a Receita, falou com algum grandão lá dentro, né? E acertaram um valor que eu não sei dizer agora, não me lembro o valor. E combinou-se o seguinte: o pessoal da Receita ia trazer os computadores na delegacia, a gente levava os HDs novos, os disquetes novos e transplantava, tirava o da igreja e botava o novo. Olha só. Quando alguém fosse vistoriar, não tinha nada. Estava tudo zerado. E assim foi feito. É mole. E assim foi feito. É mole. Eu só não lembro os valores que foram negociados, sabe? Mas foi feito dessa maneira mesmo. E aí dá para você ter uma ideia de como é a corrupção no país. Sim. E a luta que o presidente está tendo para
enfrentar essa coxa Sim, de muita gente ladrão, corrupção. de corrupção, É uma né? coisa que é entranhada, e quem deveria estar pregando em favor do povo, da verdade, está aí Que junto com eles, deveria, né? quem deveria dar o exemplo É verdade, é o que faz pior. é verdade, é verdade. Pastor, tem uma Você, pergunta você, aqui. Sim, senhor. Pode concluir, pastor, desculpe. eu até hoje eu não posso ter cartão de crédito, eu não posso abrir conta em banco. Por quê? Porque quando comprou a rádio de Fortaleza, a Rádio Irapuru, ele mandou comprar, eu conheci o dono ofereceu, eles podem fazer a compra e bota no seu nome, depois se transfere para a igreja. Aí eu botei no meu nome, e Uhum, foi $1 milhão a rádio. uhum, Aí ele mandou o dinheiro pela minha conta. Ele dizia o seguinte, certo pagamento, ele dizia, em vez de usar a conta da igreja, usa a conta do pastor, que aí faz saldo médio, o pastor ter cheque especial, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom. Só que eu não fazia nem ideia do problema que isso podia dar com a Receita Federal, né? uhum, Quando eu saí lá em Fortaleza, ó, eu dei entrevista e um dia eu fui procurado por 2 inspetores da Receita Federal na minha casa, se eu podia prestar um depoimento a eles, né? Eu falei, posso. Ele diz, agora o senhor tem que saber que isso aqui tem valor de lei, né? É uma coisa oficial, não é uma coisa uhum, intimista, não. Eu digo, não tem problema, não. Aí contei tudo, uhum. né? Passaram-se os anos, eu já estava morando em Recife. Um dia chega um carro da Receita para me entregar uma caixa cheia de documentos, de depoimentos, e já com o resultado final do processo. No processo da Receita, eles me condenaram como sendo sonegador. Como é que eu comprei rádio se eu não tinha esse dinheiro? Sim. Então que eu soneguei, e que na época, eu estava devendo à Receita 3 milhões e tanto de reais. Olha só, Hoje deve estar nos 40, 50. olha Aí só. eu digo, mas rapaz, eu não fiz nada, eu contei para vocês. Aí o cara da Receita disse assim, ó, você processa eles. Aí ele lhe paga e você paga a gente. Olha só. Aí bloquearam meu CPF, eu fiquei inutilizado, não posso conta em banco, não posso ter cartão de crédito, não posso ter nada. Que coisa, hein, pastor? Nem CPF eu tenho. Não, o E, senhor, e essa é a realidade eu acredito que seja, se eu estiver errado, o senhor me corrija, eu acredito que seja a realidade de muitos bispos da Universal que hoje têm seus nomes ligados a várias empresas, né? porque eu trabalhava em indústria, né? Eu Uhum, não sabia nada de. Se perguntasse qual era a diferença entre cheque especial e cheque comum, eu não sabia. uhum, O que era duplicado, eu não sabia. Eu sabia nada, nota promissória, mas muito menos. uhum, Você está num mundo que você não conhece nada. O Edir Macedo, ele já sabia tudo. Então ele uhum. fazia tudo bem Premeditado, planejado, bem premeditado. planejado. Sim. É. Aí quando você abre os olhos, você entrou numa fogueira. É, Você pegou um rabo de foguete. só não é a fogueira santa, é outra fogueira, fogueira É mesmo. outra fogueira, é outra fogueira. Deixa eu É perguntar ao senhor verdade. aqui. Tem duas perguntas que eu gostaria de finalizar, pastor, que está tão Pois não. construtiva aqui a nossa conversa, essas perguntas. Eu gostaria de finalizar com duas perguntas. Com aqui, está tão bom o nosso assunto, nós já estamos aqui com um pouquinho mais de 1 hora de vídeo. Aqui eu vou finalizar com duas perguntas. Primeiro, que a pergunta do Márcio, que mandou lá da Venezuela, que inclusive até o senhor passou para mim até pelo WhatsApp, é o pastor Carlos. O senhor tem parentes? Primeira pergunta. O senhor tem parentes que são bispos da IUD? Ou como eles reagiram à sua saída? Ou alguém ligado ao senhor que ainda está na Universal e como eles reagiram quando o senhor saiu? Tenho sim. Eu tinha o bispo Renato Maduro, que é casado com a Tânia, prima da minha esposa, já faleceu, o Renato. Uhum. Tinha o Paulo Roberto Guimarães, que era casado com a Solange, ainda é bispo. E tem a Judite, que é também prima da minha esposa, que é casado com um bispo que eu não sei o nome. Já foi depois, sabe? Uhum. E eles reagiram da seguinte maneira: nunca deram nem um telefonema. Nem para dizer, rapaz, o que é que tá vendo? Para dizer, calma, vamos resolver numa boa.
nunca deram. Né? Preferiram preservar a posição, sabe? O que é natural lá dentro, o que é muito natural. A primeira ameaça que se faz é, se alguém mantiver contato, tá fora. Vai sair também. Então isso gera medo. Você vê, Paulo Roberto nunca trabalhou na vida. Renato também nunca trabalhou, era só drogado. Aí a pessoa alcança uma posição de destaque, um ganho financeiro que ela jamais teria em nenhum lugar do mundo. Aí como é que ela vai jogar isso fora? Não vai. Por isso que eu sempre disse que só sai dali quem Deus tira. Porque se não for Deus tirando, o cara não sai, porque é difícil você renunciar a poder político, poder financeiro. É difícil. É verdade. Humanamente falando, ninguém renuncia não, Davi. Eu acredito. Eu sou humilde para reconhecer que é difícil. É verdade. Tanto que eu achava, eu digo, tem uma coisa sobrenatural agindo que ninguém faz eu recuar, ninguém faz eu desistir. Eu não penso nas consequências. Era Deus. Sim. Era Deus agindo. E só sai se for assim. Só sai dessa maneira, Deus tirando. Tem que ser Deus a tirar. Sim. Pastor, eu vou ter... Então a reação foi essa. Sim. A reação o que me causou uma profunda tristeza. Porque, no mínimo, eles podiam ligar para o que houve, calma, vamos orar, vamos conversar, né? Mas não, nenhuma ligação, nenhum telefone, até hoje. Pastor, o ganancioso não tem amigos, né? Infelizmente, o ganancioso não tem amigos. São todos iguais, eles não têm amigos. Infelizmente, só pensam neles, infelizmente. É verdade. Tem aqui, pastor, uma pergunta que eu gostaria de finalizar com o senhor, que é do José Vaz. Ele mandou lá de Portugal. Pastor Carlos, aqui em Portugal acontece tudo como o senhor testemunha. Era o que eu ia falar antes, acabou que misturou aqui com a Djanira Salvador. Aí ele botou assim, é uma pergunta que eu acredito que muita gente quer fazer para o senhor, e eu já acredito até que o senhor vai responder, mas ele fala assim, se o Macedo morrer, o senhor acha que a IURD acaba? Olha, Davi, eu tenho a impressão que se destrói em pouco tempo. Porque ele sempre dirigiu a IURD com mão de ferro, tudo é ele. Sim. Tudo é ele. Tudo sai da mão dele, nada acontece sem que seja com a permissão dele. Tudo que acontece ele sabe. Essas coisas do Rodrigues trambicar no governo, tudo é com a autorização dele. Ele sabe dos mínimos detalhes. Na reunião isso é conversado e ele diz sim ou não, faço ou não faço. Entendeu? Essas acusações do Crivella, de corrupção, tudo ele sabe. E tudo tem que ter a permissão dele, ou faz ou não faz, ou entra ou não entra. Sabe? Então, eu não vejo ninguém com essa capacidade que ele tem, diabólica. Então, eu acho que quando ele morrer, vai ser tanta briga, tanta disputa, que vai ser um caos. O senhor acha que pode simplesmente vai ser um caos. O senhor acha que podem... As duas perguntas que eu vou fazer ao senhor. A primeira pergunta, o senhor acha que podem surgir várias vertentes da Universal? E a segunda pergunta... sem dúvida. Tipo, a Universal do bispo tal, a Universal ou a igreja do pastor tal, várias vertentes. Exatamente isso. Aí vão falar sobre os herdeiros, que ele disse que não tem, né? Disse que não vai deixar um centavo para as filhas. Mas isso é conversa fiada, é papo furado. O senhor acha que o Renato Cardoso, o genro dele, segura a onda? Segura? Segura nada, segura não. Não segura mesmo. Ninguém segura. Ninguém segura. Então imagina esses homens brigando, rebelião para tudo quanto é lado. Eita. Cada um decidindo sair, fundar a sua seita, seu comércio. Vai ser um inferno. Imagino. Quer dizer, o inferno já é, né? Já é. Vai ser o inferno elevado ao cubo. Ao cubo. Pastor Carlos Magno, olha, nós estamos chegando aqui, vou chegar com o senhor aqui ao final do vídeo. O senhor deseja acrescentar alguma coisa, pastor? Porque são tantas perguntas, tantas coisas. Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que talvez a gente não colocou? Alguma pergunta que fizeram ao senhor que o senhor quer responder também? Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, fora essas perguntas? São tantas. Acaba que, até por conta do meu trabalho, para separar
uma por uma, para a gente responder aqui, olha, é muito difícil, pastor, muito difícil. Mas o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, algo que tenha passado aí em branco, que o senhor tenha esquecido, alguma coisa? Não, Davi, estou satisfeito. Vamos esperar uma outra oportunidade que a gente converse. Hoje surgiu coisas novas, nós não nos lembramos em quase 5 horas de gravação, né? É, verdade, verdade. Verdade, mas eu fico feliz, pastor. Olha, e eu quero agradecer o senhor mais uma vez aqui, publicamente. Quero dizer ao senhor que para mim é um grande prazer, uma grande alegria ter o senhor comigo como um irmão em Cristo. O senhor um grande exemplo para a nossa vida. E eu quero dizer que o que o senhor trouxe para a gente aqui não foi só informação, mas foi também de uma profundidade que muita gente, depois de anos, inclusive tinha até uma pergunta aqui que o senhor chegou até a responder. Ô, pastor, alô, o senhor está me ouvindo? Ô, pastor, caiu. É. Aí, como eu estava dizendo o senhor trouxe para a gente não só informação, mas de uma profundidade em todas as questões, que teve, inclusive, até no meio dessas perguntas, pessoas que falaram que, como o senhor colocou, pastor, eu até achei que o senhor tinha morrido, disseram que o senhor tinha morrido. Não, pelo contrário, o senhor se mostrou mais vivo do que nunca, mais livre do que nunca, na graça de Cristo, hoje com esse amadurecimento, com essa visão que cabe a gente poder ter exemplo, deixou um excelente exemplo para nós, e eu só tenho a agradecer ao senhor mais uma vez. Fico muito feliz de ter o senhor como amigo aqui, e eu gostaria de pedir a permissão do senhor para deixar o contato para as pessoas que, se o senhor quiser deixar o contato do senhor, para que as pessoas possam entrar em contato, para que possam aprender um pouco mais, receber conteúdos. Eu quero dizer uma coisa rapidamente, Davi. Sim, senhor, fica à vontade. É que uma coisa que Deus colocou no meu coração foi que até a hora de eu sair da IURT, eu nunca tinha sido pastor. Eu era uma máquina de arrecadar dinheiro. Sim. Eu nunca tinha o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará toda a verdade. E o Espírito Santo era esse que guiava toda a mentira. Exatamente. Então, eu fui me tornar um pastor, Deus me fez um pastor, Deus me selou com o Santo Espírito da promessa, quando veio a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Amém. Ali sim, ali eu me tornei pastor. Amém. E quando eu dou esse testemunho hoje, não é por mágoa, não é por vingança, até porque não tem por que se vingar de nada. Hoje eu compreendo que tudo estava dentro dos desígnios predestinados de Deus. Amém. Assim como Deus permitiu que Paulo passasse tanto tempo no farisaísmo, e depois tirou Paulo, que Paulo dava testemunho do que era o farisaísmo, eu creio que Deus fez o mesmo comigo. Amém. Ele me fez conhecer as entranhas do ministério da iniquidade. Depois me tirou, me fez um pastor, me deu um conhecimento pleno da palavra, e eu vivo uma vida tranquila, feliz, em paz com Deus. E quem quiser manter contato comigo, o meu número de WhatsApp é 84 9901 2923. Amém. 84 9901 2923. Amém. É o WhatsApp. Basta ligar o WhatsApp que eu atendo, não tem problema nenhum. Muita gente tem mantido contato. Eu fiz até um grupo. Tem um grupo só para o pessoal que tem ligado. Amém. Aí a mesma mensagem que eu posto no grupo da igreja, eu posto nesse, porque eu fiz um grupo separado que faz muitas perguntas, sabe? Muitas dúvidas, gente que sofreu, gente que perdeu o dinheiro, gente que foi maltratado. É uma coisa impressionante. Eu imagino. É uma coisa impressionante. Por isso que eu acho que a gente está ajudando muita gente fazendo isso. Eu acredito, pastor, também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui na tela aqui do vídeo o telefone que o pastor Carlos acabou de deixar para contato, para você que quer mandar mensagem para o pastor Carlos, conversar com ele, e com certeza vai ouvir muitas coisas boas, com certeza. Pastor Carlos, muito obrigado, pastor, pela participação do senhor comigo aqui. Fico muito feliz mais uma vez e desejo que Deus continue abençoando muito a vida do senhor, da família do senhor. Desejo tudo de bom para esse ano de 2021. Que o senhor esteja muito na vida do senhor e dando paz, saúde e força. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus muito abençoe. Obrigado, Davi.
Um grande abraço e graça e paz a todos, viu, meu Graça irmão? e paz. Tá aí, meu irmão, Tchau. você ouviu o pastor Carlos Magno, e eu quero dizer a todos vocês, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, nós vamos ter outros bate-papos com outras pessoas, brevemente estaremos colocando aqui no canal, que com certeza vai impactar a sua vida também. Que a graça e a paz esteja com todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal, fique com Deus.